falou que nunca quis sair da luta. Nunca foi um plano seu sair da luta. Tudo que aconteceu foi muito pesado. Porque, assim, eu apanhei dos dois lados. Eu digo que meu vídeo, ele tem uma vantagem. Ele uniu o Brasil, porque esquerda e direita me bateram. Então, acho que depois de muito tempo, a esquerda e a direita tiveram a mesma causa. Eu falo, olha, se eu fui para sacrifício para que isso acontecesse, que bom, porque foi uma coisa muito louca, assim. Sim. Assim que aconteceu, foi horrível, né? Porque eu fui algemada na mão e pé, fui detida, tô respondendo criminalmente. Até aí, tudo bem. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu fui algemada porque eu fui acusada de injúria racial. Imagina uma pessoa pública da militância, totalmente antirracista, que é da luta antirracista, ser presa por isso. Quando ele me disse que eu estava presa por injúria, aí eu surtei. Gente, assim, surtei total. Tava bêbada, mas eu surtaria sóbria. Eu surtaria mesmo sóbria, presa por injúria racial. E eu vou falar a frase que eu disse, que foi considerada injúria, e deixo que vocês me digam. Eu entenderia como injúria também, tá bom? Mas o fato é que ali eu me sinto humilhada, me lembro de algumas outras humilhações que sofri com a polícia aqui em Ribeirão Preto e tento humilhar de volta. Teve muitas pessoas que falam assim, se ela faz isso com policial, imagina com garçom. Com garçom eu não tenho motivo. Não é uma instituição que me persegue. Imagina o que ela faz com a... Não, a minha funcionária, ela não desperta o pior de mim. Então, não foi assim, com um trabalhador, foi com a polícia. É isso, assim. Eu tenho, gente, um trauma com a polícia que vem de antes da militância, que eu acho que talvez as mulheres entendam um pouco mais. Eu estava sofrendo uma violência doméstica dentro do carro, levando soco, apanhando do meu namorado, quando uma viatura passa do lado. Eu paro essa viatura, falo, eu tô apanhando, a viatura para, e descem 3 policiais, meu namorado e eu. Eu vou falar o que eu sei, sem dizer nenhuma conclusão, tá? À época, não tinha Pix, 2015. E ele, como ele era comerciante, ele vivia com a carteira gorda de dinheiro. Só sei que ele chama um desses policiais num canto. Ai, meu Deus. O policial volta e pergunta para mim o que aconteceu. Eu respondo histérica. Como assim o que aconteceu? Você não tá vendo o meu rosto? Ele falou, fala baixo. Aí o policial falou assim, fala baixo que você tá histérica. Eu falei, claro que eu tô histérica. O policial me dá um tapa na cara. Tá? Aí nisso eu surto totalmente, o outro policial spray de pimenta. Quando, por fim, um deles quebra a minha costela. Eu não estou inventando isso, está na corregedoria aqui de Ribeirão Preto. Eu vou tentar até pegar esse documento para ter em mãos, no caso de alguém falar, ele inventou história. Eu fui à corregedoria, onde eu fui desacreditada. Qual era o nome do policial? Eu digo, eu não sei, eles tiraram do uniforme na hora. Então, assim, uma violência que eu sofri, que, gente, gera trauma pro resto da vida. Nunca mais consegui ver carro de polícia. Se eu for assaltada na rua, eu não chamo a polícia. E depois da militância, essa polícia começa a me perseguir. Mas eu já tenho um ódio, uma coisa. Foi muita humilhação. Então, quando eu humilho aquela pessoa, eu estou humilhando a corporação que me humilhou. Eu não estou humilhando o policial. Eu queria muito que as pessoas entendessem isso. O que eu falei foi horroroso, de baixo calão, coisa de nem tem dinheiro. Ali eu fingi que eu tinha que ter algum tipo de poder naquela hora. E eu tentei fingir um poder financeiro para humilhar, porque eu já tinha sido muito humilhada. Só que nesse recorte não se sabe de nada disso. Nesse recorte, uma mulher branca humilhando um policial negro. Naquele momento, era uma corporação, podia ser japonês, podia ser branco, podia ser loiro. Eu estava me sentindo de novo violentada quando eu fui algemada por um crime que eu não cometi. O que acontece? Algumas semanas antes do acontecido, então eu contei um episódio de anos antes, mas algumas semanas antes do acontecido, chega até minha notícia que uma pessoa em situação de rua, daqui do centro, eu moro no centro, então pessoa que eu sei quem é, que eu vi passando, nunca me roubou, é um andarilho de centro, que provavelmente faz pequenos furtos por causa do vício com crack. E a polícia, então,
atira nessa pessoa e mata essa pessoa aqui no centro da cidade, enquanto ele estava dormindo. E a polícia alega legítima defesa. O cara estava armado? Não. Não. É impossível um morador de rua, na situação da magreza, do porte físico, oferecer risco a uma corporação armada. Vocês concordam? Uhum. E fico indignada em Ribeirão. Lá em São Paulo eu estava, fico sabendo que isso foi aqui pertinho de casa. Isso passando 2 semanas, eu estou voltando para casa a pé, que tem muita gente que fala, ela estava bêbada, dirigindo e ainda se achou no direito. Nem carro eu tenho, gente. Estou voltando a pé e vejo uma viatura parada ao lado de uma pessoa em situação de rua. E eu começo a filmar a ação, por quê? Queria rolo? Não. Queria proteger aquela pessoa, porque há 15 dias atrás mataram uma pessoa na mesma situação. E aí ele me pergunta por que eu estou filmando, e aí o policial é negro, e eu respondo, eu acho muito triste um negro matando outro negro. Ou eu acho muito triste um negro agredindo, alguma coisa neste sentido. Aí o policial, a senhora está presa por injúria racial. Foi isso? Foi. E aí, a hora que ele me algema, ele falou assim, você está dizendo que eu sou que eu sou negro, eu não posso prender ninguém? Eu falei, eu não disse isso. Eu não disse isso. E não foi suficiente. Então, assim, eu tenho na minha cabeça que eu fiz uma crítica social alterada, no momento errado, talvez no tom errado, mas a fala que eu falei não desmereceu ninguém por conta de cor, não foi o que eu disse. Eu disse como é triste ver as minorias, ver essa luta intrarracial. É isso que eu disse, gente. Só que isso foi tirado de contexto de uma maneira muito grande. E essa história que eu queria contar para vocês é a história verdadeira. E aí, eu já vou terminar. Depois, assim, num outro momento, a gente pode bater mais papo sobre a violência doméstica e tudo mais, mas assim. E aí, quando isso acontece, eles me algemam mão e pé, e eu surto. E aí eu surto e eu falo, e muita gente não acredita, eu tenho bipolaridade. De verdade, eu sou bipolar diagnosticada. Não é assim, me falaram que eu sou diagnosticada. E estava com medicação e estava com álcool. E presa injustamente, eu já teria qualquer reação. Mas eu acho que assim, porque eu vi o policial me filmando. Gente, eu sou inteligente a ponto de saber que aquilo ia acabar comigo. Mas eu continuo falando, mesmo sendo filmado, porque eu realmente entro em surto ali naquele momento. Sabe? Eu que escolhi beber, eu que escolhi tomar remédio e beber, tudo escolha e responsabilidade minha, não posso pôr a culpa nisso. Mas eu quero responder pelo crime de desacato, não pelo crime de injúria racial. Uhum. Aline, eu queria que a mídia tivesse explicado corretamente também. Não, influenciadora de esquerda comete injúria racial e lá embaixo explicar a frase que eu falei. Eu queria muito que a mídia falasse, porque eu não vou responder a processo de injúria, eu vou responder por desacato à autoridade. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, bem, deixa eu falar para o pessoal do chat, assim, não falando, não estou falando de certo e de errado, não, tá? Mas você acha que se você fosse um homem, eles teriam agido de uma outra forma com você? Eu não acho nem se eu fosse um homem só, se eu não fosse eu, aqui na minha cidade. Não só um homem. Eles conheciam você da rede? Gente, eles ganharam do prefeito da minha cidade medalha de honra ao mérito por terem me detido. Desde quando deixar uma mulher... E medalha de honra ao mérito, esse tipo de certificado, é quando você prende alguém que oferece risco à sociedade ou à corporação. Aonde que uma mulher naquele estado ofereceria algum risco para a sociedade ou a corporação? Então, isso para mim sela uma perseguição política. Quando Tarcísio de Freitas, um governador, faz uma nota comemorando o quê? Eu estava visivelmente alterada. Comemorando o quê? Que eu fui soberba, que eu fui arrogante? Um governador parar para comemorar a prisão de uma pessoa arrogante? Então, assim... Que não oferecia risco, né? Não oferecia risco.
Era uma pessoa que só estava alterada, é isso. Não, e assim, eu entendo prender uma pessoa em flagrante de uma injúria racial, mas aquilo não foi. Sabe, ele teve tempo para perceber aquilo depois, na delegacia, quando eu fiquei algemada, pedi para ir ao banheiro, para ir ao banheiro 2 vezes e urinei na roupa, porque eles não me deixaram ir ao banheiro. Sabe? Naquela noite eu fui detida, a gente fica em celas mesmo, né? Mas não é um presídio. Então, na minha cela, tinha uma menina que tinha roubado fio de cobre porque era viciada em crack. Na outra cela, tinha outros viciados. E numa outra, traficantes. Então, na mesma noite que eu fui presa, né, detida, traficantes foram para o presídio, ladrões foram para o presídio, e eles não foram homenageados por isso. Eles foram homenageados porque prenderam a mim. É só meu nome que é citado. Agora, você acha que eu ofereço menos risco para a sociedade do que um traficante e um ladrão? Mas assim, você não teve um. Por isso que eu estou falando também, que tudo bem, tem essa coisa de você ser militante da esquerda, de você ser conhecida nas redes e tudo, mas não tem também um pouco de misoginia, gente? Claro que Aí, tem. Mas é Não, com lógico. entende? Porque certeza. a mulher, ela é mais frágil, então você está ali cercada por policiais. Olha só o episódio que você contou lá atrás com a agressão do seu namorado, né? É. E outro dia a gente teve, vamos lembrar disso aqui, outro dia a gente teve uma mulher que chamou a polícia e ela chamou a polícia para defender ela porque o companheiro não podia chegar perto dela, né? Ela estava com medida protetiva porque ele já tinha agredido, então ela chamou a polícia para defender porque o companheiro apareceu. O que o policial fez? Deu um soco na cara dela. Com a algema Entendeu? na mão. Com a algema. Depois a algema deu um soco. Você acha que uma mulher dessa vai confiar na polícia de novo? Não. É isso que eu estou falando. Essa polícia está violenta e as pessoas estão perdendo a credibilidade. Então, me assusta muito, e agora eu vou falar isso que eu não tinha falado, me assusta muito quando eu vejo uma boa parte da esquerda, pior, da esquerda que me conhece pessoalmente, que já foi em restaurante comigo, sabe como é que eu trato as pessoas. Já esteve em ambiente comigo, onde eu era ali, eu estava em camarote, mas tinha gente servindo, que eu tinha todas as oportunidades de ter sido escrota do mundo. Eles não têm isso aqui para falar. Pessoa que sai comigo já viu que de racista eu não tenho nada. Sabe? Amigas influenciadoras, que eu ajudei o perfil a crescer, que eu convidei para live, para perfil, pararam de me seguir, fizeram um vídeo sobre mim. Eu achei que foi muito surfar na onda, sabe? Tipo assim, ela tá acabada, ela não tem mais nada para oferecer mesmo pra gente. Vamos surfar que o algoritmo tá falando mal dela. Eu falei com um desses influenciadores, meio que dando uma cobrada. Eu falei, mano, você... Sabe o que ele falou pra mim? Eu fui cobrado a ter uma posição. Eu falei, a esquerda virou manada, igual ao bolsonarismo? O comportamento de manada, você não tem... como fala, autoridade sobre você, te mandaram falar mal de mim, você foi lá e fez um vídeo falando mal de mim. Então, assim, gente, sinceramente, o que eu fiz não foi bonito de ver. Se eu tivesse visto, eu provavelmente teria julgado, mas, assim, não o cancelamento como foi. Dessa maneira que foi, assim, queriam me destruir mesmo. E foram burros, porque... Se a minha página não fosse uma página importante, eu não estaria sofrendo esse tipo de perseguição. Tarcísio não tinha comentado, Nicolas Ferreira não tinha feito vídeo. Então, a esquerda quis calar uma página como a minha. Sabe? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo
básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!